Ela disse aquilo em voz alta. Não me chamou de lado, não sussurrou no meu ouvido, não esperou um momento reservado entre nós duas para expressar o que sentia. Ela esperou exatamente o pior momento possível, com a precisão cirúrgica de quem havia planejado aquilo, ou talvez com a naturalidade de quem já se sente tão intocável que nem precisa mais planejar. A mesa do almoço de domingo, com a família toda reunida ao redor de pratos cheios, copos de suco espalhados, as vozes misturadas em conversas paralelas, a televisão ligada de fundo, mostrando um programa que ninguém estava assistindo. E aí? Aproveitando uma pausa na conversa, Raquel virou o rosto na minha direção com aquela calma de quem vai comentar sobre o calor lá fora e disse: sinceramente, você não tem classe para estar aqui. Meu irmão devia ter me ouvido. O silêncio durou 2 segundos. 2 segundos em que eu senti o coração parar, o ar sair dos pulmões, o tempo ficar espesso como mel. 2 segundos em que olhei para o meu marido, esperando que ele se levantasse, batesse a mão na mesa, dissesse que não, que aquilo era inadmissível, que eu era a esposa dele e nenhuma pessoa sentada ali tinha o direito de me humilhar assim. Esses 2 segundos se arrastaram como uma eternidade, e então veio o pior, as risadas. Não de todos, não de forma unânime, mas algumas risadas nervosas, um sorriso que alguém tentou esconder atrás da mão, um desvio de olhar estratégico, e a minha sogra que de repente achou algo muito interessante para examinar no fundo do prato dela. E o meu marido, o homem que jurou me amar e me proteger, que me colocou uma aliança no dedo numa tarde de setembro com voz embargada de emoção, sorriu. Não abertamente, não com crueldade, mas sorriu. Eu me levantei, peguei a minha bolsa que estava no encosto da cadeira, disse, com licença, com a voz mais firme e mais calma que consegui reunir naquele momento, e saí. Não corri, não chorei, não joguei nada. Andei até o carro, entrei, fechei a porta com cuidado, coloquei a chave na ignição e saí dirigindo. Só quando virei a esquina, quando a casa dele sumiu do espelho retrovisor, as lágrimas desceram. Mas essa história não termina com lágrimas. Na verdade, as lágrimas foram o começo. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos, sou designer gráfica, trabalho de casa e até aproximadamente 8 meses antes daquele domingo eu acreditava ter uma vida boa. Não perfeita, porque perfeição é um conceito que eu aprendi cedo a não perseguir, mas boa. Um apartamento que eu havia ajudado a escolher e a pagar em um bairro que eu gostava, perto do parque onde eu caminhava aos sábados de manhã. Um trabalho que me realizava genuinamente, clientes que respeitavam o meu tempo e o meu talento, uma agenda que eu controlava com a satisfação de quem construiu algo do zero, e um casamento que eu amava, não da forma romântica e ingênua dos filmes, mas do jeito real, do jeito que só quem está dentro de uma relação verdadeira entende, com birras e reconciliações, com dias de silêncio e dias de gargalhada, com a intimidade que se constrói quando 2 pessoas decidem, repetidamente, escolher uma a outra. Tiago e eu nos conhecemos num evento de trabalho há 5 anos. Ele é engenheiro civil, tranquilo, gentil da forma discreta, aquele tipo de homem que presta atenção quando você fala, que lembra dos detalhes que você mencionou de passagem semanas atrás, que abre porta de carro e que de repente aparece com o seu chocolate favorito sem que você tenha pedido. A gente namorou 2 anos, noivou numa viagem curta a Gramado que foi inteiramente planejada por ele. Casou numa cerimônia pequena num final de tarde de setembro que foi exatamente como eu havia sonhado quando ainda era menina e desenhava noivas nos cadernos da escola. Os primeiros 2 anos de casamento foram bons, não perfeitos, porque, repito, casamento perfeito não existe, mas bons de um jeito que me fazia acordar com vontade de estar ali, com aquela pessoa, naquela vida. E então, em algum momento que eu tento datar e não consigo com precisão, alguma coisa começou a escorregar. E essa alguma coisa tinha nome, sobrenome, um sorriso muito específico e uma capacidade ilimitada de fazer o mal parecer cuidado. Raquel, a irmã do Tiago, 2 anos mais nova que ele, 30 anos na época, solteira, professora de inglês, morando sozinha num apartamento a 15 minutos de distância da nossa casa e com uma relação com o irmão que, quanto mais eu observava, mais eu percebia que não cabia dentro do que eu costumava chamar de normal.
Quando o Tiago e eu começamos a namorar, Raquel foi simpática. Mais do que simpática, foi calorosa. Me chamava para sair com as amigas dela, me incluía nas brincadeiras internas da família, me mandava mensagem nos dias de semana perguntando como eu estava, me enviava memes que ela sabia que eu ia achar graça. Eu pensei, com o alívio ingênuo de quem está apaixonada e quer que tudo se encaixe. Que sorte, cunhada boa, família unida. Esse casamento vai ser abençoado. Eu era tão jovem nessa ilusão, mesmo já tendo 27 anos, que hoje me olho de longe, com uma mistura de ternura e frustração. Olho para aquela Marina que escolhia não ver os sinais, com a mesma expressão com que a gente olha para um personagem de filme de suspense que está prestes a abrir a porta errada. Não faça isso. Mas ela foi lá e abriu. O primeiro sinal real chegou 2 meses depois que a gente começou a namorar. No aniversário do Tiago, Raquel organizou a festa, escolheu o tema, mandou fazer o bolo personalizado, comprou o presente principal, coordenou a decoração, tirou todas as fotos com ele e em nenhum momento da noite me incluiu em nada. Não de um jeito agressivo, não do jeito que você pode apontar e dizer, olha, ela está sendo grossa. Era mais sutil e exatamente por isso, mais eficiente. Era como se eu simplesmente não estivesse lá. Como se eu fosse um acessório decorativo naquela festa, uma presença que podia ser tolerada, mas não precisava ser reconhecida. Quando comentei com o Tiago mais tarde, já em casa, sem acusação na voz, só como uma observação de como me havia sentido, ele deu a resposta que se tornaria a trilha sonora dos anos seguintes. Você está exagerando, amor. A Raquel é assim. Ela é muito apegada a mim desde criança. Ela não quis te excluir, é jeito dela. Eu aceitei a explicação. Naquela vez. A segunda vez foi 3 meses depois, quando a gente foi jantar na casa da sogra num sábado e Raquel apareceu acompanhada da Fernanda, ex-namorada do Tiago, com quem ele havia ficado por quase 2 anos antes de me conhecer. Assim, sem aviso, sem uma mensagem avisando que ela viria com alguém, e especialmente sem nenhuma consideração pelo fato óbvio de que convidar a ex do namorado da irmã para um jantar de família enquanto a namorada atual estava presente era, no mínimo, grosseiro. A Fernanda era bonita, simpática, tinha um jeito leve de ocupar os espaços, e Raquel a apresentou para a família com aquele brilho nos olhos de satisfação contida que só eu percebi ou que só eu quis perceber. Vocês lembram da Fer? A gente se encontrou semana passada, pensei que seria ótimo matar a saudade do pessoal. O Tiago ficou visivelmente desconfortável. Me olhou com um olhar que pedia desculpas sem palavras. Eu sorri, cumprimentei a Fernanda com o sorriso mais genuíno que fui capaz de produzir. E passei aquela noite com uma calma artificial que custou mais energia do que um dia de trabalho. No carro, na volta, ele pediu desculpas de verdade. Disse que não sabia que ela viria, que a Raquel não o havia avisado, que foi completamente desnecessário e desrespeitoso. Eu disse tudo bem. E era tudo bem, naquele momento, de um jeito superficial, mas algo havia mudado numa camada mais funda. Alguma coisa dentro de mim havia despertado, estava ouvindo, estava registrando. Nos meses seguintes, comecei a notar o padrão, sem ainda chamar pelo nome. O comentário sobre a minha profissão, feito na frente da família completa durante um jantar de Natal. Design gráfico. Mas isso te sustenta mesmo? Eu sempre achei que era mais uma coisa de hobby do que trabalho mesmo. Dito com aquela voz de curiosidade inocente que era a especialidade dela. A pergunta sobre filhos endereçada diretamente ao Tiago, como se eu fosse parte do mobiliário. Você não acha que já dá para ter filhos logo, Tiago? Você sempre falou que queria enquanto ainda é jovem. Como se a decisão fosse só dele. Como se eu não estivesse sentada a 90 centímetros dela. A vez que o Tiago passou um final de semana inteiro na casa da mãe porque a Raquel estava passando por um momento difícil e eu não fui convidada, e quando perguntei o que havia acontecido, ele disse apenas, coisa dela, ela não quer falar sobre isso. E eu fiquei no nosso apartamento sozinha no sábado à noite, tentando entender como havia me tornado estrangeira numa situação que envolvia o meu próprio marido. Eram peças. Cada peça sozinha cabia em alguma gaveta de explicação razoável. Juntas, quando eu começava a colocá-las lado a lado na minha cabeça naquelas noites em que ficava olhando para o teto enquanto o Tiago dormia, elas formavam uma imagem que eu ainda não tinha coragem de nomear, mas a imagem estava lá. E ia ficando mais nítida a cada mês que passava. Mas antes de continuar,
eu quero fazer um pedido especial do coração para você que está aqui comigo até agora. Se essa história está chegando perto de algo que você sente ou que você já sentiu, se você reconheceu algum desses momentos na sua própria experiência, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Isso me mostra que não estou falando sozinha e me dá a força que eu preciso para continuar trazendo esses relatos. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Sua presença aqui importa de verdade. Agora vamos continuar, porque o que vem aí vai além de tudo que eu imaginava. O Tiago e eu nos casamos numa tarde de setembro, e eu me lembro de cada detalhe daquele dia com uma nitidez que o tempo não apagou. O cheiro das flores brancas que eu havia escolhido com tanto cuidado depois de visitar 4 floristas diferentes. A luz do fim de tarde entrando pelas janelas do espaço que alugamos. Aquela luz dourada e levemente alaranjada que só existe no começo do outono. A música que começou a tocar quando o portão se abriu para mim entrar, uma versão instrumental de uma canção que o Tiago e eu havíamos ouvido juntos na primeira vez que viajamos e que havia se tornado silenciosamente nossa. E o Tiago de costas, de terno azul marinho que eu havia ajudado a escolher, que foi virando devagar quando ouviu os primeiros passos, e o sorriso que abriu no rosto dele naquele momento, um sorriso que eu nunca havia visto antes em toda a convivência que já tínhamos tido, o sorriso de alguém que está sendo surpreendido pela beleza de um momento que já havia imaginado 100 vezes, mas que a realidade supera. Esse homem me amava. Eu nunca tive dúvida do amor dele por mim. E essa certeza que me sustentou pelos anos seguintes, mesmo nos momentos de maior dúvida, é importante para entender tudo o que aconteceu depois, porque a história que estou contando não é de um amor que acabou. É de um amor que quase foi destruído por uma força externa que operava exatamente nos pontos cegos desse amor. Raquel esteve no nosso casamento naturalmente, como irmã do noivo. Estava linda, bem vestida, o cabelo arrumado com cuidado, o sorriso calibrado para as fotos. Fez um discurso que arrancou lágrimas da maioria das pessoas na sala, falando do quanto amava o irmão, do quanto havia rezado para ele encontrar alguém especial, do quanto estava feliz naquele dia. Me mencionou algumas vezes no discurso e cada vez que mencionava meu nome, havia algo nessa menção que, olhando em retrospecto, era levemente descolocado, como uma nota fora do tom que você sente antes de identificar. Não era hostilidade, era a ausência de calor genuíno. A diferença entre dizer o nome de alguém porque você precisa dizer, e dizer o nome de alguém porque você está feliz que essa pessoa existe. Na época eu atribuía ao nervosismo, ao emocionalismo do momento. Hoje eu ouço diferente. O primeiro ano de casamento foi uma espécie de lua de mel estendida que abrigou um erro de percepção meu. Eu estava tão completamente dentro da nova vida, do apartamento novo que fomos mobiliar juntos, de forma caótica e feliz, dos projetos novos que o trabalho me trazia, dos planos que a gente fazia de madrugada, quando não conseguíamos dormir, que eu diminuí o foco na Raquel. Ela continuava existindo, continuava fazendo suas coisinhas, mas eu estava ocupada demais sendo feliz para dar atenção total àquilo. Foi no segundo ano que a amplitude do que estava acontecendo começou a ficar impossível de reduzir. Começou com as ligações noturnas. Raquel havia desenvolvido com uma consistência que só mais tarde eu reconheci como padrão intencional o hábito de ligar para o Tiago depois das 10 da noite. Sempre depois das 10. Sempre com alguma urgência de calibre variável. Um barulho estranho no corredor do prédio dela, uma discussão com uma colega de trabalho que havia saído do controle emocionalmente, uma dúvida existencial sobre a carreira que ela precisava compartilhar com alguém naquele exato momento, uma crise de ansiedade que pedia a voz do irmão. Não estou dizendo que esses problemas eram inventados, porque não sei se eram. Estou dizendo que a frequência com que coincidiam com os momentos mais íntimos do nosso dia era estatisticamente improvável como acidente. No começo, eu não disse nada. Ficava acordada ouvindo o Tiago falar no quarto enquanto eu tentava dormir. Segurava o incômodo que crescia a cada noite. Convencia a mim mesma de que era exagero, que irmãos se ajudam, que ela estava passando por um período difícil. Depois de algumas semanas, comecei a deixar escapar o incômodo de formas leves. De novo? Dito com cuidado de não soar agressivo. Um silêncio que durava 1 segundo a mais do que o habitual quando ele voltava para a cama. O Tiago captava esses sinais e ficava na defensiva imediatamente, como se eu estivesse atacando a irmã, quando na verdade eu estava, muito timidamente, pedindo que o meu casamento fosse tratado como algo que merecia respeito. Marina, ela é minha irmã.
O que você quer que eu faça? Era a resposta mais comum. Eu queria que ele dissesse à irmã que depois de determinado horário ele não atendia, a não ser emergência genuína. Uma coisa simples, razoável. A coisa que qualquer pessoa que havia constituído uma família própria deveria ser capaz de fazer. Mas o Tiago não conseguia. E demorei tempo demais para entender que a incapacidade dele em estabelecer esse limite não era falta de amor por mim, era o resultado de uma dinâmica que havia sido construída ao longo de uma vida inteira e que eu estava chegando no meio sem entender o contexto completo. A minha amiga Cláudia, que é psicóloga clínica e que me ouviu falar da Raquel durante uma tarde inteira de café esfriando numa mesa de padaria, foi a primeira pessoa que me deu o vocabulário para nomear o que eu estava vivendo. Ela ouviu tudo em silêncio, pediu detalhes em alguns pontos, ficou um momento pensando depois que eu terminei, e então disse com a voz cuidadosa de quem sabe que o que vai falar vai doer um pouco, mas é necessário. Marina, o que você está descrevendo tem um nome clínico: emaranhamento emocional. É quando a pessoa, por conta de como a família foi estruturada na infância, não desenvolveu a capacidade de separar a própria identidade emocional da identidade do irmão ou da irmã. Para a Raquel, no nível mais profundo do que ela sente e entende sobre o mundo, o Tiago não é só o irmão que ela ama, ele é a extensão de quem ela é. E quando você entrou na vida dele, você não foi só uma namorada que se tornou esposa. Você foi, para ela, uma ameaça à sua própria integridade psíquica. Eu fiquei em silêncio digerindo isso. Depois perguntei: isso tem cura? Cláudia disse: tem, mas requer que a pessoa reconheça o problema e busque ajuda. E a maioria das pessoas com esse padrão não consegue reconhecer porque o próprio padrão as impede de enxergar com clareza. Eu saí daquela padaria com o café intocado e com algo que era simultaneamente mais pesado e mais leve do que o que eu havia chegado com. Mais pesado porque agora eu entendia a dimensão real do que estava enfrentando. Mais leve porque eu já não me achava louca. A escalada das investidas ao longo dos meses seguintes foi tão gradual que seria fácil dizer que cada episódio isolado era tolerável. Era a fatura que se acumulava que não era. Num evento na casa da sogra, quando a família discutia planos de Réveillon, Raquel inseriu na conversa como quem não quer nada. A gente podia fazer aqui mesmo, todo mundo junto. A gente sempre fez assim, né? Antes de umas mudanças. A pausa antes de umas mudanças foi calculada. Todo mundo sabia a que mudança ela se referia. Ninguém disse nada. Eu segurei a respiração e disse que achava ótimo, que adoraria passar o Réveillon com a família. Ela me olhou com aquele sorriso. Noutro momento, numa conversa em grupo de família no WhatsApp, Raquel comentou uma foto que eu havia postado com o Tiago numa viagem com: vocês dois parecem cansados. Tiago, você está bem? Parece que você perdeu um pouco do brilho. Enviou para o grupo inteiro. O Tiago respondeu que estava ótimo, era só a luminosidade da foto. Mas a semente havia sido plantada. A esposa deixa o marido sem brilho, sutil, invisível para quem não estava prestando atenção, mas incisivo para quem estava. Ela tentou me afastar do Tiago de formas que variaram entre o sutil e o descarado ao longo daqueles meses. E a escalada do sutil para o descarado dizia alguma coisa importante. Ela estava perdendo a paciência com os próprios resultados. Quando a manipulação sutil não produzia os efeitos esperados na velocidade esperada, ela pressionava um pouco mais. Uma vez, depois de uma discussão que o Tiago e eu tivemos sobre as férias, que ele havia mencionado para ela durante uma ligação, Raquel ligou para mim diretamente, coisa rara, com uma voz de preocupação que era muito bem executada. Marina, eu sei que não é meu lugar, mas o Tiago me contou que vocês estão tendo umas dificuldades, sabe? Eu conheço meu irmão melhor que ninguém, e ele é uma pessoa que precisa de espaço, de leveza, não de pressão. Você tem cobrado muito dele? Às vezes a gente cobra sem perceber. Eu respirei fundo e disse com toda a calma: obrigada pela preocupação, Raquel. O Tiago e eu vamos resolver. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone por um minuto. Então abri o bloco de notas do celular e escrevi: Raquel ligou. Disse que eu pressiono o Tiago. Data: 14 de maio. Era a primeira anotação. Viriam muitas outras. O momento em que o Tiago começou a duvidar de mim foi a coisa mais dolorosa de atravessar, mais até do que as próprias ações da Raquel, porque veio de dentro de casa, de dentro do nosso quarto, de dentro da pessoa que deveria ser o meu porto seguro.
Não foi uma dúvida declarada, nunca foi "eu não confio em você", dito de frente. Foi a textura que foi mudando nas nossas conversas. As críticas que foram ganhando um sotaque diferente, não mais o tom de parceiro que te conhece e que aponta uma coisa para crescer juntos, mas um tom de avaliação, como se eu estivesse sendo julgada segundo critérios que eu não havia concordado. Você é muito fechada com a minha família, Marina. A Raquel falou que você foi um pouco fria com ela semana passada. Aconteceu alguma coisa? Você não acha que a gente podia passar mais fins de semana com a minha mãe? Ela está sozinha. Cada frase dessas vinha carregada de uma origem que eu reconhecia. Eram ecos. Eram a narrativa que havia sido construída sobre mim, peça por peça, ao longo de meses, finalmente chegando até os ouvidos do homem que eu havia casado. E o pior, eles chegavam pela boca dele como se fossem pensamentos próprios, como se ele houvesse chegado a essas conclusões sozinho. Isso é o que a manipulação sofisticada faz. Não deixa impressão digital. O ponto de ruptura foi aquele domingo. Mas para entender aquele domingo completamente preciso, contar os 5 dias que o antecederam, porque eles formam o contexto sem o qual a magnitude do que aconteceu não se revela por inteiro. Na quinta-feira, antes do almoço fatídico, Raquel me ligou às 4 da tarde com um pedido que me deixou, devo dizer, momentaneamente sem palavras pela desenvoltura com que foi feito. Ela estava organizando um evento de apresentação para um grupo de empreendedoras locais com quem tentava estabelecer uma parceria de negócios, algo que ela havia trabalhado durante meses e que era, segundo ela, depois me confirmaria, a coisa profissional mais importante que ela havia tentado fazer nos últimos 2 anos. A designer que havia contratado para fazer o material visual havia desaparecido sem entregar. O evento era sábado. Ela precisava de um kit de apresentação completo, identidade visual do evento, slides para projeção, folder digital, cartão de visitas, para sábado. E então ela ligou para mim. Não com humildade, não com o reconhecimento de que pedir um favor dessa magnitude para alguém a quem havia causado tanto dano era, no mínimo, audacioso. Ela ligou com a naturalidade de quem liga para um serviço e espera atendimento. Marina, você faz esse tipo de coisa, né? Design e essas coisas. Eu tô precisando de um material com urgência. Esse tipo de coisa. Eu engoli a expressão, fiz uma pausa de 3 segundos que foram uma vida inteira de deliberação e disse que ia ver o que podia fazer. Por que aceitei? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça durante os meses seguintes, e a resposta honesta é essa. Porque eu ainda estava tentando. Ainda acreditava, no fundo do que me restava de esperança, que um gesto de boa vontade poderia criar uma abertura, um momento de reconhecimento, talvez o começo de uma relação diferente entre nós. Eu sei hoje que isso não funciona assim. Sei que oferecer boa vontade sem limites para pessoas que não a reconhecem como valiosa é um desperdício que cobra preço. Mas na quinta-feira, eu ainda não sabia isso com toda a clareza que teria no domingo. Trabalhei até a madrugada de quinta para sexta, aberta mão de um prazo com um cliente que eu precisei renegociar e entreguei o material na tarde de sexta. Um kit completo, coerente, com identidade visual que eu havia desenvolvido do zero. Algo que eu cobraria em média R$ 1.200 de qualquer cliente. Raquel recebeu, enviou, legal, obrigada, em mensagem de texto, e não mencionou o assunto novamente. Não perguntou se eu havia precisado cancelar outros compromissos. Não disse que me devia um favor. Não fez nada que reconhecesse o que eu havia feito. E no domingo, 2 dias depois, se ela mesma lembrava do que eu havia feito por ela, a memória não foi suficientemente poderosa para segurar o que saiu da boca dela naquela mesa. Eu me levantei daquela mesa e saí, e já descrevi o que senti no caminho até o carro e nos primeiros quilômetros de volta para casa. Mas há algo que não descrevi ainda, que aconteceu por dentro enquanto as lágrimas desciam pelo caminho. Uma clareza fria e precisa que veio de um lugar tão fundo que eu nem sabia que tinha. Não era raiva exatamente, embora a raiva também estivesse lá. Era mais como uma decisão que se formou completa, sem precisar de articulação, como quando o sistema operacional de um computador simplesmente decide que determinado arquivo chegou ao fim de sua vida útil. Estava feito. 6 anos de paciência, de dar o benefício da dúvida, de engolir comentários e segurar reações e fazer favores não reconhecidos e sorrir em jantares que me custavam energia que eu não tinha. Tudo isso havia chegado ao fim naquele momento exato. Não por raiva descontrolada, por decisão consciente. E decisões conscientes são muito mais poderosas do que raiva, porque raiva passa, decisão fica.
Em casa, lavei o rosto com água fria, me olhei no espelho por um longo momento e fui fazer o que havia evitado fazer por anos, por medo de me tornar o tipo de pessoa que cataloga ressentimentos. Abri o notebook e comecei a escrever tudo, tudo mesmo. Cada data que eu conseguia recuperar, cada frase que havia ficado guardada na memória, cada situação com nome e contexto, cada testemunha que havia estado presente. Eu tinha mais do que pensava. Minha memória havia guardado com cuidado o que minha consciência tentava descartar. Gastei 3 horas naquele documento, e no final tinham mais de 12 páginas de episódios organizados cronologicamente. Não para levar a um juiz, não para postar numa rede social, para o Tiago. Para o momento em que ele precisasse ver por escrito o que havia acontecido ao longo de anos, organizado, datado, sem o filtro da minha emoção contaminando a narrativa. Evidência, não acusação. O Tiago chegou em casa naquela noite com cara de quem havia passado o dia inteiro carregando alguma coisa que não sabia exatamente como nomear. Sentou na cama, ficou olhando para o nada por um momento e então disse: "Eu sei que o que a Raquel falou foi pesado. Pesado. A palavra dele foi pesado." Eu respirei fundo. Disse: "Foi humilhante, Tiago. Ela me humilhou na frente de toda a família. E você sorriu." Ele disse que não havia sorrido, que havia ficado paralisado sem saber como reagir. Eu disse que vi o sorriso, que eu estava olhando para ele exatamente naquele momento, esperando que ele me defendesse, e vi o sorriso no rosto dele. Ele ficou quieto. Depois disse, com uma voz que tentava ser conciliadora, mas saía torta: "Ela não é uma pessoa má. Ela às vezes fala sem pensar." Eu disse com toda a calma que tinha, e tinha mais do que ele esperava: "Tiago, eu não preciso que você tome partido agora. Eu só preciso que você saiba que o que aconteceu hoje não vai ficar sem resposta da minha parte." Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui ler totalmente naquele momento, mas que hoje, retrospecto, reconheço como o início de uma percepção que estava chegando. Na manhã da segunda-feira, liguei para a Carolina. Carolina é prima do Tiago pelo lado paterno, mora em outra cidade, tem alguns anos a mais que a Raquel e o Tiago, cresceu perto deles durante a infância e a adolescência. Nos primeiros anos do casamento, Carolina e eu havíamos desenvolvido uma afinidade genuína, uma daquelas conexões que surgem de forma orgânica quando duas pessoas que poderiam ter ficado no nível de cumprido e tchau, de alguma forma, encontram uma frequência compartilhada. Com o distanciamento geográfico e a correria da vida, tínhamos perdido o contato frequente, mas a afetividade havia permanecido. Quando liguei e disse que precisava conversar sobre a Raquel, houve um silêncio de 3 segundos do outro lado antes dela responder, com uma voz que tinha muita coisa por baixo, muitas camadas, como aquelas pedras que parecem simples até você cortar e ver o cristal que estava guardado dentro. "Marina, eu estava esperando essa ligação faz um bom tempo." Ficamos no telefone por quase 2 horas. Eu fiquei escutando mais do que falando. E o que ouvi me deixou, ao mesmo tempo, aliviada e indignada, porque nada do que Carolina me contou era novo no padrão, só era novo para mim por não fazer parte da família desde o início. Carolina me contou sobre a Daniela. Daniela havia sido namorada do Tiago por quase 4 anos. Era uma mulher que toda a família gostava e respeitava, e o relacionamento havia terminado de um jeito que, na época, havia parecido resultado de incompatibilidades naturais entre os dois. O que Carolina sabia, e o que havia ficado guardado em silêncio por falta de espaço para ser dito, era que a Raquel havia trabalhado sistematicamente para minar aquele relacionamento durante mais de 1 ano. Havia contado ao Tiago, em conversas dosadas ao longo dos meses, que a Daniela havia falado coisas sobre ele para amigas comuns, que havia demonstrado interesse em outro homem numa festa que Raquel havia visto, que era ambiciosa, de um jeito que ia fazer ela sufocar o irmão. Cada história havia chegado calibrada para ser plausível, nenhuma grave o suficiente para gerar uma briga, mas cada uma plantando uma semente de dúvida que crescia em silêncio. Quando o Tiago finalmente havia terminado com a Daniela, ele havia achado que era uma decisão sua, chegada pelo acúmulo natural de dúvidas e incompatibilidades. Não era. Era a narrativa que havia sido construída para ele. Daniela nunca havia sabido o que havia acontecido. Carolina havia tentado falar sobre isso com o Tiago uma vez, diretamente, e ele havia reagido tão defensivamente, tão convicto de que estava sendo acusado de algo que ele não compreendia, que ela havia recuado. Depois ficou quieta por anos. "Eu esperava alguém que fosse fazer o que você está fazendo agora."
ela me disse. Mas eu precisava que viesse de você, não de mim. Vindo de mim, ele ia achar que era fofoca de família. Quando desliguei o telefone, meu coração estava acelerado, mas minha cabeça estava mais organizada e mais fria do que havia estado em anos. Eu tinha padrão documentado, tinha testemunha, tinha a história da Daniela como paralelo. Faltava o confronto, e o confronto ia precisar ser impecável. Dentro de mim, naqueles dias entre o domingo e o que viria depois, havia uma mistura de estados emocionais que me surpreendeu pela convivência deles. Havia tristeza por todos os anos que eu havia investido tentando manter uma paz que nunca seria real, porque a outra parte não queria paz, queria controle. Havia uma raiva que havia fermentado por tanto tempo que já não era quente, era fria e precisa como um bisturi. Havia, estranhamente, uma espécie de alívio de ter finalmente chegado ao ponto em que a decisão estava tomada e o que restava era execução. E havia algo que levei algum tempo para nomear: gratidão. Gratidão pelo domingo ter acontecido, porque às vezes precisamos que a crueldade se revele completamente, sem mais véus, para que tenhamos a coragem de agir com a clareza que o momento requer. A reviravolta que eu não havia calculado chegou antes da que eu havia planejado, e de uma direção completamente inesperada. Na manhã de terça-feira, enquanto eu ainda organizava os passos seguintes na minha cabeça, o telefone tocou. O nome na tela era Dona Lúcia, a minha sogra. Nos 3 anos de casamento, a Dona Lúcia havia me ligado diretamente exatamente 2 vezes, ambas para avisos logísticos sobre datas de eventos de família. Nunca para conversa, nunca para algo pessoal. Então, quando vi o nome dela na tela, senti aquela contração no estômago de quem não sabe o que vai encontrar do outro lado. Atendi. A voz que chegou pelo aparelho era diferente da voz que eu conhecia dos jantares de domingo. Era mais baixa, mais lenta, a voz de alguém que está escolhendo cada palavra com muito cuidado porque sabe o peso do que vai dizer. Marina, eu precisava ligar para você. O que a Raquel falou no domingo não foi certo. Eu devia ter dito isso na hora e não disse. E me arrependo. Fiquei em silêncio por um momento, porque eram as últimas palavras que eu esperava ouvir da última pessoa que eu esperava ouvi-la. Ela continuou. Eu sei que você vai achar que estou falando isso tarde demais. Provavelmente estou. Mas eu preciso que você saiba que eu sei o que a minha filha faz. Eu só nunca soube como parar. Algo nessa frase me atingiu de um jeito diferente de tudo que havia me atingido antes nessa história, porque havia nela uma honestidade crua, sem enfeite, sem defesa. Uma mãe reconhecendo o que a filha era, com toda a dor que isso implicava. Eu ouvi a Dona Lúcia por mais de 1 hora. Ela me contou coisas que a Dona Lúcia dos jantares de domingo jamais teria dito. Coisas que só saem quando alguém finalmente decide que o silêncio ficou pesado demais para continuar carregando. Que a Raquel havia feito o mesmo com os namorados mais sérios que ela própria havia tido, minando relações de pessoas próximas quando ela sentia que aquelas relações ameaçavam o lugar que ela ocupava. Que havia um histórico de comportamentos similares em contextos de trabalho, com amizades que a família reconhecia, mas não conseguia confrontar, porque Raquel era extraordinariamente hábil em se vitimizar quando encurralada. Que a situação com a Daniela havia deixado cicatrizes que a família havia varrido para debaixo do tapete porque o Tiago nunca tinha querido saber, e agora o tapete estava cheio de volume e todo mundo fingia não ver. Eu falhei com você, Marina. Ela disse em determinado momento, com uma voz que soou de dentro de um lugar muito fundo. Eu vi coisas que não devia ter ignorado. Eu escolhi a paz fácil em vez da paz real. E a paz fácil te custou caro. Eu disse com cuidado. Dona Lúcia, eu entendo. Mas agora preciso da sua ajuda para fazer uma coisa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: me fala o que você precisa. Minha estratégia tomou a forma final naquela conversa. Eu havia pensado originalmente em abordar a Raquel diretamente, colocá-la numa situação de confronto explícito, mas eu conhecia a Raquel o suficiente para saber que confronto direto com ela seria um erro estratégico. Raquel era absolutamente mestra em inversão de narrativa. Se eu atacasse, ela se tornava a vítima perseguida. Se eu fosse firme, eu era a agressora que sempre havia sido fria e hostil. Se eu chorasse, confirmava que eu era instável. Cada movimento meu podia ser transformado em combustível para a narrativa que ela havia construído sobre mim ao longo de anos. Eu não podia atacar. Precisava deixar que ela se destruísse. A fissura por onde tudo ia entrar era a que ela mesma havia criado. Ela precisava de mim.
Precisava do meu trabalho, da minha habilidade técnica, do material que eu havia feito. O evento dela era em 2 dias. Sem o material visual que eu havia produzido, ela ia para aquele evento de mãos abanando. E eu não havia assinado nenhuma cessão de direitos, nenhum contrato, nada que legalizasse o uso daquele trabalho. O trabalho era meu. E eu precisava que ela soubesse isso. Precisava que o Tiago soubesse disso. E precisava que a conversa sobre isso acontecesse num momento e de um jeito que ela não conseguisse controlar. Liguei para a Raquel na tarde de quarta-feira. Ela atendeu com a frieza de quem estava esperando um pedido de desculpas ou uma capitulação e estava se preparando para não aceitar facilmente. Eu disse com uma voz que era a calma de um oceano muito fundo: Raquel, eu precisava ligar para esclarecer uma questão sobre o material que eu desenvolvi para o seu evento de sexta. Ela disse ainda com a frieza: Que material? Você disse que não ia me ajudar mais. Eu disse: Sim, disse que não ia ajudar mais. Mas o material que eu já entreguei na sexta passada é obra intelectual registrada em meu nome, e eu não assinei nenhum contrato de cessão de direitos sobre ele. Tecnicamente, ele continua sendo propriedade minha. Silêncio do outro lado. Um silêncio que eu senti como o som de engrenagens parando de repente. Eu continuei, com a mesma calma. Se você utilizar esse material no seu evento sem um acordo formal entre nós sobre os direitos, isso configura o uso não autorizado de obra intelectual. Eu precisaria que você ou descontinuasse o uso ou que a gente formalizasse a situação. Ela ficou em silêncio por um momento que se estendeu e depois disse, com uma voz que havia mudado completamente de registro, subindo um pouco, perdendo o controle que ela normalmente mantinha: Você não está sendo sério. Isso é ridículo, Marina. Você fez aquilo de boa vontade. Eu disse: Fiz de boa vontade antes de ser publicamente humilhada por você na frente de toda a família no domingo. A boa vontade terminou junto com a classe que você disse que eu não tenho. E desliguei. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma demonstração de como a Raquel funcionava quando tirada do controle, e foi mais revelador do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Ela entrou em pânico, e quando Raquel entrava em pânico, o mundo inteiro ia saber. Ligou para o Tiago primeiro, naturalmente, com uma versão dos fatos em que eu havia ameaçado processar ela e estava tentando destruir o evento mais importante da vida dela por vingança. Ligou para a sogra, que me avisou imediatamente o que a filha me havia dito. Ligou para 2 primos que haviam estado no almoço do domingo, pedindo que eles fizessem a Marina entrar em razão. Ligou para a Carolina, que me ligou logo depois rindo de um jeito que misturava incredulidade e satisfação. Marina, ela está em pânico total. Ela me ligou dizendo que você é uma pessoa perturbada e que vai destruir a família. Cada ligação que Raquel fez naquelas horas foi documentada por pessoas que já estavam ao meu lado, construindo, sem que ela soubesse, um registro do seu próprio descontrole. Ela estava, em tempo real, cavando o próprio buraco. Eu sabia que ela viria à nossa casa. Era inevitável. Raquel sempre preferia o confronto presencial quando se sentia ameaçada, porque achava que tinha mais controle sobre o ambiente quando estava fisicamente presente, quando podia usar a expressão do rosto e os gestos e as lágrimas como instrumentos. Às 7 da tarde de quarta-feira, a campainha tocou com a urgência de quem está com a mão trêmula. Eu havia avisado o Tiago que ela provavelmente viria. Havia pedido apenas uma coisa a ele: que ficasse e que ouvisse, que não fosse o Tiago que sempre defendia antes de ouvir, mas que desta vez ouvisse primeiro. Ele prometeu. E eu acredito que foi a promessa mais difícil que ele havia feito em muito tempo, porque ia contra um instinto de anos. Abri a porta. Raquel estava com olhos levemente vermelhos. O batom que havia sido reaplicado, mas estava começando a desbotar nas bordas. A postura de alguém que havia ensaiado o discurso no carro durante todo o trajeto, mas que o corpo já traía com a tensão que não conseguia segurar. Ela entrou sem ser convidada, o que eu havia previsto. Deixei ela entrar. Ficou no meio da sala, olhou para mim com uma expressão que misturava desprezo e desespero num equilíbrio instável, e então disse: Você quer me ver mal. Você sempre quis. Desde o começo você tem ciúmes do meu relacionamento com o meu irmão, e está usando esse pretexto idiota de copyright para me prejudicar na hora mais importante da minha carreira. E então, antes que eu dissesse uma única palavra, o Tiago apareceu na entrada da sala. Ele havia saído do escritório quando ouviu a campainha. Havia ficado parado no corredor ouvindo, e agora estava ali,
de ombros levemente contraídos, o rosto com uma expressão que eu não havia visto nele antes. O rosto de alguém que está vendo alguma coisa com clareza pela primeira vez e que ainda não processou completamente o que está vendo. Eu não disse nada. Não precisei. Simplesmente peguei o notebook que estava na mesa da sala, abri no documento que havia compilado, rodei a tela para que o Tiago pudesse ver e disse: Amor, acho que está na hora de você ler isso. O documento estava aberto na primeira página, que começava com a data e o episódio da ex-namorada Fernanda, trazida para o jantar de família, sem aviso. Raquel viu o notebook. Viu o irmão se aproximar para ler. E foi nesse momento que aconteceu a coisa que confirmou para o Tiago, mais do que qualquer texto escrito, a verdade sobre a irmã. Ela entrou em colapso, mas era o tipo de colapso que quem conhece Raquel há tempo suficiente reconhece como performance, antes de reconhecer como sentimento genuíno. Chorou alto e rápido demais, o choro de quem aciona um mecanismo automático, as acusações saindo em sequência sem espaço para respiração entre elas. Ela está mentindo, ela inventou tudo, eu nunca fiz nada disso, você vai acreditar na esposa e não na sua irmã de sangue? E o Tiago foi lendo, e o rosto foi mudando de expressão, com aquela lentidão de quem está assistindo a uma ilusão de ótica se revelar. Aquele momento em que você vê a imagem escondida dentro da imagem e já não consegue ver a imagem original. Ele chegou à parte sobre a Daniela, parou, olhou para a irmã e disse, com uma voz que custou muito: O que você fez com a Daniela é verdade? A Raquel parou de chorar por 2 segundos. 2 segundos completamente reveladores. 2 segundos em que o mecanismo vacilou. E então disse: Ela estava te machucando. Eu estava te protegendo. O Tiago fechou o notebook com cuidado, colocou sobre a mesa, olhou para a irmã por um longo momento e disse: Você não me protegia. Você me controlava. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu já senti dentro das paredes daquele apartamento. As consequências não foram simples nem imediatas, e eu precisaria ser desonesta para descrever o que se seguiu como uma resolução limpa e satisfatória do tipo que a gente vê nas histórias, onde tudo se encaixa perfeitamente no final. A vida real, especialmente quando envolve família, tem um jeito de ser muito mais complicada e muito mais lenta do que a gente gostaria. Raquel saiu da nossa casa naquela quarta-feira à noite sem dizer mais nada depois da frase do irmão. Foi para a porta, pegou a bolsa que havia deixado cair na entrada quando entrou e saiu com uma postura que havia mudado completamente em relação à que havia chegado. Menos erguida, menos segura de si, a armadura que ela havia carregado ao longo de anos, finalmente mostrando a rachadura que eu havia esperado tanto ver. O Tiago ficou sentado na mesma cadeira onde havia estado de pé durante todo aquele confronto, e ficou olhando para o documento fechado em cima da mesa por um bom tempo sem dizer nada. Eu não disse nada também. Havia uma parte de mim que queria perguntar o que ele estava pensando, que queria iniciar a conversa, que queria a validação do que havia acabado de acontecer. Mas eu também havia aprendido, ao longo daqueles anos, quando ficar quieta. E aquele era o momento de ficar quieta e deixar o silêncio fazer o que as palavras nunca conseguiriam. Quando ele finalmente falou, foi com a voz de quem está chegando de uma viagem longa que não havia planejado fazer. Eu não vi porque eu não queria ver. Não foi uma acusação contra si mesmo. Foi uma constatação. A diferença entre as duas coisas é importante. Acusação vem de fora. Constatação vem de dentro. O Tiago havia chegado sozinho, no espaço interno em que as coisas se encaixam de um jeito que não tem como negar depois. Ficamos acordados até perto das 3 da manhã naquela noite, conversando de um jeito que não conversávamos há muito tempo, não da conversa de casal que faz planos e discute detalhes cotidianos, mas da conversa de duas pessoas que estão sendo completamente honestas uma com a outra sobre coisas que doem ao ser ditas. Ele me contou coisas sobre a relação com a Raquel que eu não sabia, sobre como ela havia sido desde a infância a única constante em períodos de instabilidade familiar, sobre como o apego dela havia sido interpretado por todos, inclusive por ele, como amor puro, quando na verdade era uma necessidade de controle que o amor havia disfarçado com tanta eficiência que ninguém havia conseguido separar as duas coisas. Eu o ouvi. Não com a impaciência de quem está esperando a vez de falar, mas com a atenção de quem sabe que compreender o contexto é diferente de aceitar o comportamento que ele produziu. Nos dias seguintes, o Tiago conversou com a mãe, que confirmou o que havia me dito na ligação de terça.
Conversou com a Carolina, que adicionou a perspectiva que tinha guardado por anos. E então, numa quinta-feira de manhã que eu soube mais tarde por um relato breve e cuidadoso que o Tiago me deu no fim do dia, conversou com a Raquel. Foi uma conversa a sós, num café perto do apartamento dela, que durou quase 3 horas. O Tiago me disse que a Raquel havia passado a maior parte do tempo defendendo cada ação que havia tomado como ato de amor fraternal, que havia genuinamente acreditado que cada intervenção, cada semente plantada, cada ligação noturna estratégica havia sido motivada por cuidado com o bem-estar dele. Não havia cinismo consciente, não havia frieza calculada, havia convicção distorcida. Isso foi, paradoxalmente, a parte mais perturbadora de toda a história para mim. Não estava lidando com uma vilã que sabia que era vilã. Estava lidando com alguém que havia construído um sistema interno de justificativa tão sólido que cada ato destrutivo parecia, dentro desse sistema, virtuoso. O Tiago havia proposto que ela buscasse terapia. Ela havia dito que ia pensar. Até onde eu sei, foi algumas vezes, parou, voltou depois de meses, parou de novo. É um processo que não me pertence mais acompanhar. O que mudou de forma concreta, imediata, no nosso casamento depois daquilo, foi tão significativo que às vezes eu ainda fico olhando para esses novos padrões com aquela mistura de alívio e de leve incredulidade de quem não está totalmente acostumado com o bem. O Tiago estabeleceu limites com a Raquel, não limites de afastamento total, que não era o que eu pedia, nem o que eu julgava saudável para ele, mas limites reais, concretos, conversados diretamente com ela e não sugeridos de forma ambígua. Não mais ligações depois das 21 horas, a não ser emergência de saúde genuína. Não mais aparições não anunciadas na nossa casa. Não mais comentários sobre o nosso relacionamento, as nossas decisões, a minha pessoa, dirigidos a qualquer pessoa da família. E a regra que me tocou mais fundo, que o Tiago colocou com uma firmeza e clareza que eu não havia esperado de alguém que havia sido tão cego por tanto tempo. Qualquer coisa que a Raquel quisesse discutir sobre mim ou sobre o nosso casamento, ela discutiria na minha presença ou não discutiria. Fim de triangulação, fim de narrativa construída nas minhas costas. Era simples, era básico, era o que deveria ter existido desde o começo e, finalmente, existia. O evento da Raquel aconteceu na sexta. Eu não processei ela juridicamente. A ameaça havia sido um instrumento para criar uma situação, não um objetivo em si mesmo. E o instrumento havia funcionado além do que eu havia calculado. Não só havia trazido à tona a conversa que precisava acontecer, como havia revelado o descontrole dela de uma forma que o próprio Tiago havia testemunhado sem necessidade de interpretação. Quanto ao evento em si, ela usou o material que eu havia desenvolvido, e não fiz nada para impedir isso. Aquele material eu havia dado como presente em boa vontade. Que ela o usasse ou não era, no fim das contas, a menor das questões. A questão maior havia sido resolvida. A resolução desse conflito foi a coisa mais extenuante que eu já atravessei numa relação familiar, mais ainda do que conflitos diretos anteriores que eu havia tido ao longo da vida, porque esse havia operado em silêncio durante anos, cavando por baixo da superfície enquanto a superfície continuava aparentemente intacta. Mas foi também uma das experiências mais transformadoras, não da forma romanticizada em que a gente costuma usar essa palavra, como se transformação fosse sempre agradável e limpa, mas da forma real. Eu entrei nessa história como uma pessoa e saí como outra, não irreconhecível, mas diferente em coisas essenciais. A mulher que eu era quando esse capítulo começou acreditava que a paz familiar tinha um valor absoluto que justificava a supressão dos próprios limites, que ser gentil, paciente e diplomática era suficiente para manter qualquer relação funcional, que a prova do amor era a disposição de aguentar, que expressar o que doía era arriscar o relacionamento, então era melhor segurar e esperar que passasse. Essas crenças haviam sido testadas, uma a uma, e haviam falhado. E da falha delas surgiu um entendimento mais honesto e mais durável, que existem situações em que a gentileza sem limite não é virtude, é rendição. Que silêncio estratégico, usado no momento correto, é mais poderoso do que anos de argumentação. Que esperar pelo momento certo não é covardia, é inteligência. Aprendi também,
E isso talvez seja a coisa mais valiosa que carrego desse período, a confiar na minha própria percepção, sem precisar que ela seja validada externamente antes de ser levada a sério. Cada vez que algo dentro de mim havia dito que aquele sorriso não era genuíno, que aquele comentário tinha uma segunda camada, que aquela ligação de madrugada não era por acaso, eu estava certa. Sempre estive. E cada vez que eu escolhi não confiar nessa percepção porque era mais confortável, porque validar o que sentia implicava agir, e agir implicava riscos que eu não estava pronta para correr. Eu estava me abandonando. Usando a palavra de uma mulher para descrever a experiência de outra, eu não estava louca, não estava exagerando, não estava sendo ciumenta, nem insegura, nem problemática. Estava sendo manipulada por alguém que havia feito disso uma arte e que havia encontrado em mim, por anos, uma audiência que preferia dar o benefício da dúvida à dúvida que ela plantava. Mas audiências têm limite de paciência. E quando o limite foi alcançado, eu não explodi, planejei. O nosso casamento hoje é diferente do que era antes daquele período e diferente do que era antes do domingo. É mais honesto, mais direto. O Tiago e eu passamos meses em conversas que deveriam ter acontecido anos antes, sobre os nossos pontos cegos individuais, sobre o que cada um precisava do outro que não estava sendo dado, sobre os padrões que tínhamos herdado das nossas famílias de origem e que precisavam ser examinados, em vez de reproduzidos automaticamente. Esse processo não foi fácil. Houve noites de silêncio pesado, tardes de choro sem explicação articulada, momentos em que a gente estava tão no limite que a ideia de parar parecia mais fácil do que continuar. A gente continuou. E o que está do outro lado dessa decisão de continuar é um relacionamento que eu agora reconheço como mais real, mais maduro e mais meu do que o que existia antes, por mais paradoxal que isso pareça, porque o que existia antes tinha sido construído em parte sobre o silêncio de coisas que não podiam ficar em silêncio para sempre. E agora, se você chegou até aqui, se ficou comigo por toda essa história, eu quero falar diretamente com você por um momento. Porque eu sei que não estou falando sozinha. Eu sei que existe alguém assistindo isso agora que reconheceu algo numa frase, num episódio, numa sensação que eu descrevi, algo que essa pessoa pensava que só ela havia sentido, que era particular demais para ter sido sentido por mais alguém. Talvez seja uma cunhada. Talvez seja uma sogra, talvez seja uma amiga do seu parceiro ou uma colega que usa o sorriso com a mesma precisão cirúrgica que a Raquel usava o dela. Seja quem for, eu quero que você ouça isso. Você não está exagerando. O que você sente na pele antes de conseguir nomear é real. O desconforto que você tenta explicar e que as pessoas ao redor minimizam é real. O instinto que você vem chamando de paranoia, porque é mais fácil se convencer de que é paranoia do que enfrentar o que ele está apontando, é o instinto mais lúcido que você tem. Confie nele, não amanhã, não quando você tiver provas suficientes para convencer um júri. Agora, hoje. Comece a prestar atenção, comece a documentar, comece a conversar com as pessoas certas. A clareza que você precisa para agir vai chegando à medida que você para de suprimir o que já sabe. Você merece um relacionamento onde seu valor não precisa ser provado repetidamente para pessoas que já decidiram que você não tem valor suficiente. Você merece estar num espaço onde sua presença é bem-vinda e não apenas tolerada. E se ainda não está nesses espaços, saiba que chegar até eles requer às vezes uma das coisas mais difíceis que existe: deixar de fingir que está tudo bem quando não está. Se essa história te tocou, se você se viu em algum momento dela, se você ficou com vontade de contar a alguém o que sentiu assistindo, eu peço uma coisa do fundo do coração. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal se ainda não está inscrita e me conta nos comentários o que você faria se fosse você naquele domingo, naquela mesa. Teria agido igual? Teria saído? Teria respondido na hora? Cada resposta é válida. Cada resposta diz algo sobre quem você é e sobre o que você já aprendeu ou ainda está aprendendo sobre si mesma. Vamos construir aqui uma comunidade de mulheres que se enxergam, que se validam, que se lembram umas às outras de que a dor que sentem tem nome e que existe saída. Você não está sozinha, nunca esteve. Nos vemos no próximo relato.